Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. É claro que tudo bem é uma forma de educação e, na verdade, quero que esteja tudo bem com a sua saúde, com a saúde da sua família. Agora, bem mesmo, nenhum torcedor do Grêmio está, depois do fiasco, do vexame que passamos ontem diante do Sport Recife, o pior time do campeonato. Aquele que não havia ganho nenhum jogo ainda na competição, veio na arena e ganhou do Grêmio. E não só ganhou, jogou muito melhor. Às vezes, você perde para um time inferior, até mesmo para o Lanterna, jogando em casa, mas perde pressionando, atacando, criando oportunidades, fazendo o goleiro adversário trabalhar, botando a bola na trave, não conseguindo, sendo incompetente na hora da conclusão, o teu adversário sai num contra-ataque em velocidade, faz um gol ou numa bola parada, mas não foi isso que aconteceu. Foi extremamente horrível a apresentação do Grêmio. Foi muito pior do que esse cenário. O Grêmio perdeu para o Sport por 1-0 e esse resultado, por tudo que vimos em campo, foi injusto. O Sport merecia ter vencido por uma vantagem maior. Se tivesse terminado 2 ou 3-0 para o Sport, não seria nenhuma injustiça. O Sport Recife, o pior time do campeonato, que tem o Léo Pereira como ponta, que foi o melhor em campo, ganhou do Grêmio com extrema facilidade. Trocou passes no meio-campo, envolveu o time do Grêmio, colocou na roda o time do Grêmio. A atuação do Camilo foi uma das piores que eu já vi de um jogador de futebol. O Edenilson vestir a camisa do Grêmio é um soco na cara do torcedor, entre outros vários. Para citar todos os jogadores e falar sobre cada um deles, os incompetentes, os insuficientes, as contratações equivocadas, eu teria que fazer um vídeo de, 1 hora. Porque é tanta incapacidade desses jogadores que eu teria que ter muito tempo para falar de cada um. Mas, acima de tudo, precisamos falar dos responsáveis. Quem contratou essa diretoria, que é muito incompetente e fracassada. Acima de tudo, o presidente Alberto Guerra é fracassado no futebol. E ainda é omisso. A imagem dele chegando no aeroporto no Rio de Janeiro, para a gloriosa reunião com a CBF sobre o fair play financeiro. Ok, é uma reunião que tem a sua importância, mas nem se compara com a importância do que aconteceu ontem na Arena. O Grêmio que já vinha mal, já vinha perdendo, já vinha jogando mal, que contratou mal, ou seja, não consegue o mínimo desde o início do ano, ontem chegou no fundo do poço. Ou quase no fundo do poço, porque o fundo do poço será o rebaixamento, que é algo que parece estar se encaminhando. É algo que vai acontecer se o Grêmio continuar fazendo da mesma forma. E aí, quando o torcedor espera uma mudança total, porque essa é a minha cobrança. Tão simplesmente tirar o Mano Menezes e achar que as coisas vão funcionar com a troca de treinador é uma burrice. O Mano Menezes é, sim, também responsável por tudo que está acontecendo. Ele deveria, sim, tirar mais desse grupo, mas ele está longe de ser o principal culpado. Talvez, inclusive, ele seja o último culpado. Veja bem, também é culpado, mas talvez seja o último culpado. Porque os principais culpados são os dirigentes, principalmente o presidente Alberto Guerra, junto com o seu departamento de futebol e o seu executivo de futebol, que é disparadamente o pior do país. O Luiz Wagner Vivian é uma verdadeira piada como executivo de futebol. Não estamos falando de um Grêmio que não tem dinheiro para contratar, porque o Grêmio já montou um time ruim assim, talvez em outras oportunidades da sua história, talvez lá em 2013, em 2004, mas não se tinha dinheiro. Dessa vez tem dinheiro. E mesmo assim eles conseguiram fazer um time extremamente ruim. Quase 250 milhões de reais em contratações. Quase 50 atletas contratados para esse resultado. Jogadores que não merecem vestir a camisa do Grêmio. E a gente está falando aqui de muita coisa. A gente está falando de falta de qualidade, a gente está falando de falta de compromisso, comportamento inadequado, a gente está falando de falta de personalidade para jogar, a gente está falando de um bando de estrangeiros que não sabem onde estão, não conhecem a instituição, não tem noção do tamanho do Grêmio. Nós estamos falando de muitos problemas. E quando estamos falando de muitos problemas, é impossível apontar um movimento
único para ser a solução. Então, muita coisa tem que mudar dentro do Grêmio para que o clube melhore, mesmo que minimamente, para garantir justamente aquilo que é o mínimo em 2025, que é a permanência do Grêmio na primeira divisão. É horrível, é lamentável o que esta gestão está fazendo com o clube. Eu estou extremamente chateado, revoltado, irritado e, acima de tudo, preocupado com o que pode acontecer daqui para frente. Mas nós temos que pensar naquilo que pode ser feito e torcer que o mínimo seja feito. Nós temos uma janela de transferências que ainda está aberta e ela precisa ser usada corretamente em contratações. O Grêmio precisa de 3 ou 4 jogadores de outro nível. Não me venham com Alex Santana. O Balbuena fez uma boa estreia. Tomara que siga bem. Achei que o Carlos Vinícius tem pelo menos muito mais presença de área, disputa muito mais do que os zagueiros, tem muito mais vigor físico do que o Bright White. Mas precisamos de mais. Precisamos de um lateral direito. O Camilo, repito, foi constrangedora a atuação. Precisamos de um camisa 8 e precisamos de um meia. Um lateral direito, um camisa 8 e um meia e, obviamente, mais o Roger Guedes. Se o Grêmio não fizer essas 4 contratações, a vida será muito dura, muito difícil até o final do ano. Algumas informações importantes que precisamos trazer aqui. Para contratar melhor, essa direção precisa sair. Não dá para colocar a responsabilidade de contratar melhor dos mesmos que fizeram esse fiasco na formação desse grupo. Luiz Wagner Vivian, Guto Peixoto, Rossato e o presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra, inclusive, deveria renunciar e entregar antecipadamente a presidência do clube ao Marcelo Marques. Mas como o orgulho dele não vai deixar ele fazer isso, ele tem que, no mínimo, pedir ajuda maior ao Marcelo Marques. Não só com o Roger Guedes, mas para contratar esses outros jogadores também. Para que o Grêmio não traga mais do mesmo. Para que mais bagres não sejam colocados nesse elenco como foram despejados no início do ano. A gestão Guerra não entende absolutamente nada de futebol. Eles não têm noção se a bola é redonda ou quadrada. E isso não é exagero. Porque, na verdade, eles estão provando isso dia a dia. E ainda não têm a responsabilidade de falar com o torcedor na chegada do Rio de Janeiro. Aquilo que o presidente Alberto Guerra fez no Rio de Janeiro foi uma falta de respeito, não somente com o Leonardo Sonda, meu colega aqui da Bandeirantes, mas com a torcida do Grêmio. Porque com o Sonda seria apenas o caminho, ele falaria com a torcida através do Sonda. Foi bizarro o que fez o presidente, que hoje falou para a Gaúcha e para a ESPN que estavam lá na saída da reunião, mas como sempre falou nada com nada. Agora, precisamos colocar algumas coisas aqui importantes em termos de informação. A negociação com o Roger Guedes não sofre nenhum tipo de impacto pelo que está acontecendo no Grêmio. As pessoas diretamente envolvidas nesse negócio garantem isso. Roger Guedes e Grêmio seguem se alinhando para que tudo ocorra bem no sentido da liberação por parte do Al Rayyan para que o Grêmio o mais rápido possível possa, de fato, contratar esse jogador, anunciar, colocar ele em condições para jogar com a camisa do Grêmio. Ele vem jogando lá, ele tem ritmo de jogo, mas a gente sabe que precisa também de um processo de readaptação ao futebol brasileiro, tomara que seja o mais curto possível no caso dele, que é um jogador que tem muita qualidade, tem totais condições de ser um diferencial e é também gremista, ou seja, se importa com o Grêmio diferente da maioria desses jogadores. Mas ele precisa de ajuda, ele precisa de mais contratações, como já falamos aqui. O Grêmio está projetando saídas e algumas já próximas, mudanças. O presidente Alberto Guerra disse que fará uma reunião no retorno a Porto Alegre. Essa reunião vai acontecer com os seus pares diretivos. E o Grêmio já está se movimentando de uma forma bem efetiva para que saídas aconteçam. No momento, há convicção no trabalho do Mano. É importante dizer, não se descarta por completo a saída do Mano antes do jogo contra o Galo, para daqui a pouco dar uma balançada, um choque visando a partida. Mas veja bem, não se descarta, ou seja, não é a tendência. Não podemos descartar por completo, porque ninguém crava isso dentro do Grêmio, mas não é a tendência. A tendência é que o Mano seja o treinador no próximo jogo. As mudanças mais efetivas
elas vão acontecer no grupo de jogadores. Agora, se o Grêmio perder para o Galo, aí dificilmente o Mano permanece e muito provavelmente não sai somente ele, saem todos os integrantes do departamento de futebol. A minha preocupação é que tenha tempo hábil para que os novos dirigentes consigam contratar. Tem que pegar o dinheiro do Marcelo. Mais caro é ser rebaixado. Depois devolve sem juros, dá um jeito. O momento é desesperador. O alerta está muito mais do que ligado, está gritando. A situação do Grêmio ela é muito preocupante. E a gente tem que parar de passar por cenas vexatórias como passamos ontem. As mudanças elas vão ocorrer no grupo de jogadores, segundo as informações dos bastidores, e o Jeremias Werneck trouxe que o Grêmio está já alinhando a saída de alguns atletas, como, por exemplo, Donatan Pescador. Só que eu quero dizer algo que é muito importante. Sim, vários jogadores não deveriam estar no Grêmio, é ótimo que saiam do Grêmio, mas essa não é a resolução dos problemas. Até tenho receio de como pode impactar isso no elenco. O meu bruxinho tá saindo, daqui a pouco o cara que já é ruim, que já tá correndo menos do que deveria, vai se esforçar ainda menos. Mas esses jogadores precisam sair. Natan Pescador, Amuso, Gemerson, Luan Cândido, João Lucas, entre outros vários. Outro dia a gente trouxe aqui uma lista com 13 que o Grêmio quer liberar. Você pode voltar alguns vídeos aqui no canal e vai acompanhar. 13 liberações o Grêmio quer fazer. É importante que eles saiam, mas essa não é a salvação. Não adianta ter saídas e não ter chegadas qualificadas. Repito, o Grêmio precisa contratar. É urgente. O Grêmio precisa contratar urgentemente. Acrescentar qualidade significativa no seu elenco. Senão, infelizmente, o Grêmio vai ser rebaixado. Alô, presidente Alberto Guerra, renuncia. Entrega a presidência para o Marcelo Marques para salvar o Grêmio. Mostra que o teu gremismo estará acima do teu orgulho, coisa que tu não fez até o momento. Esse vídeo tem a força de A Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do país. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. 10% de desconto com o cupom GRENAL10. A Hora do Pastel. Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Fala direto com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela e faz uma cotação sem compromisso. Matiello Corretora de Seguros. Crepe do Alemão. O melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada fica em Torres, na mais bela Praia Gaúcha, na Avenida Beira Mar. O telefone da teleentrega está na tela, é diferenciado, acima da média, Crepe do Alemão. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Quero a tua opinião nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.